Natália, eu sou doutoranda, né, do programa de pós-graduação em comunicação na UFJF, eu estou no terceiro ano do doutorado, e o meu objeto central da tese são os originais Globoplay, são as ficções seriadas produzidas para a plataforma de streaming da TV do Grupo Globo. E aqui é só um recorte, mais ou menos, para mostrar a vocês como é que a gente está olhando para esse objeto. Então, eu vou tentar resumir um pouco a estrutura da pesquisa como um todo. Ela se insere no debate da qualidade audiovisual, porque o nosso intuito maior é inserir esse debate dentro do streaming. A gente já tem algumas pesquisas, né, que comentam e inserem esse contexto, mas especificamente para a plataforma brasileira, que é o Globoplay, é a principal, né? Ainda não existe. Então, a gente a viu como uma janela de oportunidade também para debater, porque é um contexto muito importante. E o debate da qualidade televisiva, né, que a Gabriela é uma das pessoas também que são nomes fortes desse debate, então a gente aproveitou também para trazer esse debate e continuar fortalecendo, porque o streaming ele é um novo meio, né, de conteúdos audiovisuais que acredito que não vai sair da nossa vida nem tão cedo. Então, é uma nova lógica, então a gente precisa também entender. E o primeiro ponto, assim, chave que a gente tentou ter uma relação foi justamente com o Grupo Globo e o padrão Globo de qualidade que eles têm. Na verdade, esse selo, ele foi auto-intitulado, então não foi nada dado para o grupo, né? Foi uma autotitulação, porque eles queriam se diferenciar das outras emissoras nos anos 80, assim, quando se inseriu o debate da qualidade televisiva. A gente sabe que é um padrão que é disseminado, né, dentro dos profissionais da comunicação. A gente realmente entende que existe um padrão estético, um técnico, que é respeitado dentro do Grupo Globo, mas a gente queria entender como esse selo ele pode estar inserido também dentro desses originais Globoplay. Parece algo óbvio, mas é interessante a gente perceber como eles podem conseguir trazer esse tipo de padrão dentro daquilo que eles definem como original Globoplay, que é justamente a questão desse selo que diferencia os produtos que vão diretamente para o streaming, né? E a partir disso a gente pensou, como a gente verifica então esse conceito da qualidade pela lógica do streaming? Porque é outro meio, são coisas específicas que a gente consome de um jeito diferente, a gente consome de qualquer lugar, de várias telas. Então a gente pensou, será que existe um padrão já estabelecido para esse novo formato, vamos dizer assim, né, para esse selo? Então é aí que surge a questão da literacia midiática, que é um pouco também o que a Júlia estava falando. Eu acho que casou bem eu falar logo depois dela por causa disso. Porque a literacia midiática, que também a gente entende como competência midiática, né, de analisar, acessar e avaliar os conteúdos midiáticos que estão nos meios de comunicação. Também produzir os conteúdos, como a Júlia apresentou, a partir desses conteúdos, né, assim, a partir de um anime, a partir de uma ficção seriada dramática. E, principalmente, a capacidade da gente entender que essas mídias, elas também formatam a nossa cultura e influenciam essas nossas escolhas, né, e visão de mundo. Então, uma coisa que eu falo muito para algumas pessoas que convivem comigo, sobre as novelas da Globo, por exemplo, que debatem alguns temas específicos, eu falo, gente, isso é uma questão de qualidade, que faz a gente refletir sobre algumas coisas. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, mas, infelizmente, nem todo mundo enxerga dessa forma, né, essa oportunidade que um conteúdo audiovisual, ele pode também fazer a gente pensar e refletir sobre algumas questões do mundo. A partir de alguns estudos que a gente vem fazendo no observatório, desde que eu entrei em 2020, e que a Dayana e a Gabriela também publicaram um artigo sobre isso, com um método para a gente analisar essas ficções seriadas, entendendo esse novo momento, né? Essa nova forma de consumir, esses novos hábitos que a gente foi desenvolvendo nessa nova cultura, né? Na cultura do streaming, vamos dizer assim. Então, é a partir desse momento que elas entendem que a análise da qualidade audiovisual, ela não necessariamente deve partir apenas da criação, né? Da mensagem audiovisual, dos planos de expressão e planos de conteúdo. Ela também seria necessário ser vista através do conceito da competência midiática, que é justamente como o público recebe, como o público dissemina de alguma forma aquele conteúdo que chega até eles.
Pegando um pouquinho o que a Júlia trouxe, né, que é a janela daquele método, janela não, o modelo do método, eu acabei não colocando aqui, mas ela fala sobre a análise crítica e a produção criativa, e eu já vou para o outro lado. Eu vou para o lado da transmediação e da conversação, que tem a ver com a circulação desses conteúdos. Então, eu tento entender o plano de expressão, o plano de conteúdo e a mensagem audiovisual que fazem parte da criação daquela produção, mas indo para o âmbito da circulação, que é entendendo como as instituições, elas divulgam aquele material e como as pessoas conversam em rede social sobre aquele material. Então, eu analisei um pouco dentro do Twitter como se deu essa conversação. As séries que nesse momento eu escolhi para ter um pouco desse parâmetro, né, de entender como é que tá sendo essa circulação, foram as séries de Zalma e As Five. Elas foram lançadas em 2020, segundo o Eric Bretas, que é o diretor de mídia e conteúdo do Grupo Globo, ele entende que essas duas séries elas representam um salto da qualidade de ficções seriadas do Globoplay. Então, acho que nada mais justo da gente entender a partir dessas duas séries. E justamente depois dessas duas séries é que os originais do Globoplay eles vão se diversificando em vários gêneros diferentes. Esses dois são dois gêneros dramáticos. Então, eu, através de uma coleta referente ao primeiro mês de disponibilização da plataforma, eu fui analisando cada série e vendo como se deu essa conversação, né? Então, a primeira temporada de Zalma, ela foi publicada integralmente. Então, todos os 10 episódios, eles foram disponibilizados. Então, entendendo-se o novo modo de consumo, né, que as pessoas maratonam, pode-se entender que em um mês as pessoas acabavam maratonando esses 10 episódios. Então, eu fiz essa primeira coleta para poder entender como é que estava sendo essa recepção das pessoas. Então, a gente percebe que eles identificam que a série é uma série de uma qualidade diferente em relação ao que se vê, né? Porque as pessoas ela ainda relacionam muito as produções Globoplay da TV Globo. Ainda existe essa aproximação. Por mais que né, a gente entende que são a mesma emissora, mas são propostas diferentes, até porque no stream eles testam mais coisas. Então, Desalma ela é uma série drama, que traz um pouco de mistério. É um novo gênero abordado pela emissora, assim, pelo Grupo Globo como um todo. Nunca tinha sido produzido algo tão parecido, tão profissionalmente, vamos dizer assim, com essa qualidade no sentido estético, né? Então, a gente percebe que o público interagente, que é o público que recebe esse conteúdo e de alguma forma conversa, né, faz uma análise crítica, uma produção criativa, eles entendem que realmente Desalma é uma série diferente, né? Até que fala que se fosse da Netflix, teria várias pessoas consumindo a série. Então, como é da Globoplay, ainda existe não é tão de qualidade. Aí, na segunda temporada, a gente percebe que existe essa permanência do entendimento das pessoas de que a série parece uma produção americana, que é muito diferente, e existe sempre essa comparação com séries que são muito mais famosas, né? As estadunidenses, que são muito mais famosas que as séries brasileiras. Então, sempre existe essa comparação, mas entende-se que eles entendem que é um roteiro bem trabalhado, um roteiro que traz temas diferentes sobre bruxaria, sobre uma cultura diferente. A segunda temporada também foi disponibilizada, foi disponibilizada no mesmo dia, com todos os episódios. E o período de coleta também foi respeitando o primeiro dia de disponibilização até 30 dias depois. E aí vem As Five. As Five é um spin-off, né, de Malhação Viva a Diferença. A gente já trabalhou bastante com ela no observatório, até porque é um objeto muito, muito rico em coisas para a gente pesquisar. E o que dá para perceber de diferente de As Five é porque, como foi uma série produzida para fãs, então existe todo um modo de olhar diferente deles. Então, a gente consegue perceber nos recortes dos tweets, assim, eles se envolvem com o roteiro, eles questionam tal coisa, eles entendem que aquilo ali talvez pudesse ter sido melhor, eles se envolvem com casais, eles
criam uma aproximação muito mais pessoal com o roteiro, com a série como um todo. E, diferentemente de Desalma, as Five, ela teve toda uma estratégia de publicação, né? E disponibilização. Então, era uma série por semana, e que foi de 12 de novembro a 14 de janeiro. Então, no período de coleta é um período grande, mas a gente tentou trazer só alguns pontos que mostrava essa relação mais próxima com a série, uma proximidade de, assim, de afeto até. E na segunda temporada de As Five também teve todo uma estratégia de publicação, né, disponibilização. Dessa vez foi duas séries por semana, que foi de 8 de fevereiro desse ano a 1º de março. E a série, os fãs, eles permanecem nesse entendimento de que o roteiro poderia ter sido diferente, que eles esperavam uma coisa e foi outra. E dessa vez a hashtag que eles usaram foi diferente, né? Eles usaram As Five voltaram. Para dar esse marco, né, que a série passou muito tempo sem novos episódios e agora elas retornam. E aí, o bom e o legal de trazer Desalma e As Five é porque, por mais que seja um gênero dramático, eles trazem duas realidades muito diferentes. Então, isso fica perceptível nos tweets, pelo menos, assim, para a gente que está no meio e vai entendendo, porque você percebe que Desalma, eles falam muito sobre a qualidade da série, né? Em relação à estética, em relação ao roteiro, e já As Five não, é muito mais uma relação de afeto, de que gosta daquilo, que tem um apreço por aquilo. Então, a gente entende que até a conversação, ela é diferente. E isso é muito bom para a gente... né, acabar avaliando como algumas ficções seriadas elas chegam, né, para esse público inteligente e como eles motivam a desenvolver justamente a produção criativa que foi comentada anteriormente no trabalho anterior. Mas agora, né, a Globoplay está lançando outras séries que também falam sobre mundos diferentes, e isso talvez seja muito interessante para a gente ver também, porque o que dá para perceber é que as originais Globoplay, eles vão surfando em vários níveis de por exemplo, de temas, eu acho que talvez trabalhar com vários públicos diferentes. Mas isso é uma coisa que a gente vai investigar aos poucos. E basicamente é isso. É só um recorte mesmo para a gente comentar um pouco depois. Obrigada, gente.